Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu tomo, exalto, humilho, abato e honro. Dou e tiro, mando, faço, posso, eu sou. Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Aleluia! Lembra da nuvem de dia fui eu. Lembra da coluna de fogo fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu tomo, exalto, humilho, abato e honro. Dou e tiro, tenho, mando, posso, faço, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Alguém não quer, mas quem quer sou eu. Alguém não faz, mas quem faz sou eu. Lutaram contra, fizeram de tudo, mas eu sou da sua vida, eu vou te abençoar. Alguém não quer, mas quem quer sou eu. Alguém não faz, mas quem faz sou eu. Fizeram de tudo, lutaram contra, mas eu sou da sua vida, eu vou te abençoar. Eu dou, eu tiro, abato, humilho, exalto, honro, dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? Porque operando o Senhor, ninguém pode impedir na tua vida. Levante a tua mão, vamos orar. Ah, Jesus, estamos aqui, ó Pai, na tua presença. Senhor amado, graças nós te damos por essa primeira parte do culto. E agora nós queremos te entregar a vida do teu servo nas tuas mãos, Pastor Johnny, que estará ministrando a tua palavra aos nossos corações. Senhor, usa o teu filho com poder, usa o teu filho com autoridade, ó Deus, para falar ao nosso coração aquilo que nós precisamos, aquilo que a tua igreja necessita. Fica conosco, ó Pai, e continua operando o milagre, em nome de Jesus, amém. Vamos receber o servo do Senhor com palmas bem alegre para Jesus. Glória a Deus, aleluia, que maravilha. Estende as suas mãos para cá. Senhor Deus, eu não sei, mas Tu sabes. Hoje é noite de entrega, e como aquele vaso de alabastro, hoje a Tua filha entrega tudo diante de Ti. Então faz a Tua obra, completa a Tua obra, opera o Teu milagre, Espírito Santo, porque grande, poderoso, santo, justo é o Senhor, em nome de Jesus. Está mais do que abençoada, filha, toma posse. Pode glorificar esse Deus aí, porque Ele está na casa, aleluia. Quem crê que Ele está aqui, diga glória a Deus. Eu quero saudar esta igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Isso. Vira um pouquinho de cameraman hoje aí, tá bom, filho? Vamos aproveitar para treinar já a mídia, né? Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, eu quero saudar os nossos irmãos aqui presentes. Deus abençoe a sua presença dentro dessa noite. A presença de Deus está muito forte aqui nesta quarta-feira. Você em casa também pode sentir esta presença de Deus aí na sua vida, em nome de Jesus Cristo.
Hoje estamos na preparação do propósito de 7 quartas-feiras, intitulada Dar-te-ei os tesouros escondidos. Uma palavra que Deus colocou em nosso coração e eu tenho certeza que Deus vai honrar em nome de Jesus, amém? Hoje estamos aqui treinando aqui na mídia o nosso evangelista Michael, né, que já está na mídia aí já vai pegar já o ritmo já, em nome de Jesus, e nós vamos aí transmitir a palavra de Deus. Pega a sua Bíblia ao texto base de hoje, livro de Isaías, capítulo de número 45, glória a Deus, nós vamos ler da palavra de Deus. As horas já não esperam mais, você já conhece o pastor gosta de horário, amém? Mas quem quer ir embora hoje meia-noite, diga glória a Deus. Internauta, eles não sabem brincar não, viu? A gente brinca, mas eles não se deixar, vai, amém? Glória a Deus. Livro de Isaías, capítulo 45, versículo de número 3, nós vamos ler da palavra de Deus. Quem encontrou, diga glória. Quem não encontrou ainda, diga, peraí, pastor. Nós estamos esperando, fica tranquilo, vamos chegar lá, amém? Diz assim a palavra de Deus: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo nome. Amém? Levanta a sua Bíblia assim, ó, não inalando aqui, não anulando, né, a oração feita, mas para continuar essa conexão ao céu, oramos a Deus, maravilhoso e eterno Deus. Só quero uma vez mais, Senhor, unir minha oração dos teus filhos que nos antecederam aqui dentro deste culto, que o teu nome continue sendo glorificado sobre este lugar e sobre a nossa vida. Te peço, Espírito Santo, que o Senhor venha ter total liberdade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos familiares. Te peço, Deus, que onde esta pregação, esta mensagem chegar, possa impactar corações e vidas, meu Deus, que haja uma transformação. E enquanto te adoramos aqui dentro deste culto, ó Deus, te peço que o Senhor envie os teus anjos poderosos a pelejar ao nosso favor, a pelejar pela tua igreja, a pelejar pelos teus filhos, aonde houver um desconforto emocional, aonde tiver uma preocupação, que o Senhor venha arrancar agora e colocar a certeza, meu Deus, de um milagre já exato, Senhor, sobre esta vida. Te peço, Espírito Santo, não te detenhas, Senhor, tenha liberdade sobre a nossa vida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Pode tomar seu assento, por gentileza, desocupar as suas mãos, dá aquela linda salva de palmas que só Jesus não tem. Só Jesus, ele merece. Glória a Deus, que maravilha. Queridos, a palavra de Deus dentro desta quarta-feira nos leva dentro de um texto muito interessante da Bíblia Sagrada, a qual nos fala a respeito de uma profecia entregue ao povo de Israel. A Bíblia nos fala a respeito de um homem chamado Ciro. Repita comigo e diga Ciro. Ciro, segundo nós entendemos pela Bíblia Sagrada, ele é conhecido historicamente como o rei da Pérsia. Um homem que no ano de 539, ele conseguiu conquistar a Babilônia, uma das cidades mais importantes daquela época e um dos exércitos mais poderosos para os seus tempos. A Bíblia diz que este homem chamado Ciro, ele não é simplesmente um governante natural. Não, a Bíblia diz que Ciro, ele é alguém escolhido por Deus para cumprir um propósito. A Bíblia diz que foi Ciro que permite o povo de Israel, que estava na Babilônia, voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. A Bíblia nos mostra que Ciro, Deus escolhe Ciro para uma missão. Repita comigo, diga, para uma missão. A missão está revelada no livro de Isaías, capítulo 28 e 45, no versículo 1, que diz: Deus chama Ciro de meu pastor, Deus chama Ciro de meu ungido. No hebraico, Deus está se referindo a Ciro como um homem
que era chamado como Messias, no contexto deste texto, representando que Ciro seria aquela pessoa designada por Deus, para fazer um grande feito segundo a vontade do Senhor. Como o livro de Isaías é considerado um livro messiânico, uma Bíblia pequena do Antigo Testamento, porque desde o seu início até o seu final, trata-se exatamente da pessoa de Cristo não manifesta carnalmente. A Bíblia nos mostra que dentro desta profecia, cerca de 150 anos antes, o Senhor já revela a Isaías a respeito deste homem. E o interessante é que Ciro não era israelita, mas mesmo assim o Senhor usa a vida de Ciro para dizer: você será o meu servo e você irá cumprir a minha vontade. Aleluia. Quando Deus usa o profeta para falar que Ciro era o seu ungido, nos arremete Ciro como a pessoa de Cristo, trazendo para o Novo Testamento. É como se fosse assim, falando: olha, esse daí, na pessoa de Ciro, representa Cristo nos dias de hoje, que também é tirar o povo que era nosso do pecado e transportar para a glória e para a presença de Deus. Esta era a intenção messiânica do livro. Mas quando o Senhor olha para Ciro e diz: esse é o meu servo, não sendo ele israelita, nos traz uma aplicação tremenda. Por quê, pastor? Porque nos mostra que o Senhor, ele tem como servo aquele que faz a vontade dele. Aleluia. Deus tem como servo não aqueles que têm uma credencial, não aqueles que é crente, não aqueles que idolatram placa, não aqueles que são de berço. Deus não tem como servo aquele que é presidente, vice, maioral. Não, Deus tem servo dele, aquele que faz a vontade dele. Aleluia. Se você ir no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 50, a Bíblia nos mostra a história de que Jesus está em uma casa e chegam para Jesus e dizem assim: olha, o teu pai e a tua mãe está lá fora. Ele diz: não, meu pai e minha mãe, meus irmãos e minha mãe, são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Aleluia. Aqui Deus chama Ciro de servo, porque Ciro estava destinado a cumprir a vontade de Deus. Isso nos traz uma aplicação tremenda. Por quê, pastor? Porque a essência do céu não é título. A essência do céu é a vontade de servir a Deus. Foi dito hoje aqui, não foi? O vaso de alabastro era caro, serviço de 12 meses, mas foi colocado nos pés do Senhor, foi lavado o corpo. Ou seja, não é o valor do vaso, não é o valor do serviço, é quem está prestando e para quem está prestando o serviço. Ser chamado de servo é bom, mas melhor ainda é ser reconhecido como servo do Deus Altíssimo. Cadê o servo do Deus Altíssimo daqui? Cadê? Aleluia! No contexto histórico, como Ciro se torna esta potência, para a gente encorpar a mensagem, é necessário entender que Ciro, ele funda o Império Persa. E o Império Persa fica conhecido por uma política diferente dos outros impérios que se levantaram, como o da Babilônia, que levou o povo de Israel pelo seu cativeiro. A Bíblia nos mostra e nos faz entender que a função do domínio deste rei Ciro era o quê? Não era mexer com a cultura do povo que era transportado em cativeiro, não era mexer com a estrutura, não. Ele permitia que eles mantessem as suas tradições e permitia que muitos dos seus congregados que ele arrancava, os seus cativos, voltassem para a sua terra para restaurar a sua pátria. É nesse contexto, nessa política, que ele autoriza mais para frente o povo de Israel sair da terra que estava em cativeiro e começar a fazer a obra de restauração dentro e no tempo do Senhor.
temor. Por quê? Não era alguém israelita, não era alguém da mesma cultura israelense, não. Mas por quê? Porque isso mostra que pode o homem achar que está no domínio, mas quem está no domínio de tudo é o nosso Deus poderoso. Pode ter presidente da República, pode ter representante da ONU, pode ter aliança dos países maiores do mundo, podem achar o mundo que está no controle, mas quem bate o martelo final é o Deus Yahvé, o Criador dos céus e da terra. Aleluia! Para a história bíblica, o Ciro é muito importante. Por quê? Porque Ciro era alguém que agia segundo Deus lhe mandava que ele agisse. A Bíblia nos mostra que Ciro, ele liberta os judeus do seu exílio. E Ciro, ele autoriza o retorno dos israelitas à terra prometida, à terra deles. Depois, ele reconstitui totalmente o templo, porque ele emite um decreto dizendo: o templo será restaurado, porque era profecia de Deus. Terceiro, ele devolve os utensílios sagrados que o rei da Babilônia tinha destruído o templo e tinha colocado na sua casa para o seu desgaste. Ele olha para os utensílios e diz: não, isso não é nosso, isso é do Deus que me chamou, é desse Deus. Ele devolve para o seu lugar, ele providencia todos os recursos, ele determina ao judeu: ei, vocês não vão só voltar para a sua terra, vocês não vão só reconstruir os muros, não vão só reconstruir o templo do jeito que vocês acham de qualquer maneira, não. Ciro é usado por Deus para dar prata, para dar ouro, para devolver as ofertas para a reconstrução dos muros, aleluia. Ciro também foi um instrumento de Deus para o rei pagão, porque para cumprir o propósito de Deus, eu volto a dizer, porque o Espírito enche a minha alma para dizer: quem está no controle de tudo ainda é Deus, aleluia. Repete comigo, pelo amor de Deus. A irmã já até entendeu lá, está levantando a mão. Repete comigo e diga: quem está no controle de tudo ainda é Deus. Tem gente se escabelando por causa de política aí, não é? Claro que temos que ser inteligentes, mas quem está no controle desse país ainda é Deus. Quem está no controle dessa nação é Deus, aleluia. Ele é alguém ímpio, mas ele então, o que ele faz? Deus usa ele. Mas como que Deus pode usar alguém que ainda não é da mesma crença? Porque Deus se revela do jeito que ele quer. A Bíblia não nos mostra exatamente como Deus se revelou para si, mas a Bíblia nos faz entender que existem umas possibilidades coerentes. E qual possibilidade? A primeira, como que ele pode ter conhecido? Através da sua palavra profética. Segundo alguns estudos, mostra que Isaías, ele profetiza em 44, no capítulo 44, versículo 28, capítulo 45, versículo 4, ele fala a respeito do nome de Ciro 150 anos antes de Ciro nascer. Então Daniel nesta época está na Babilônia também, e a Bíblia nos mostra que então automaticamente ele consegue entender que o nome dele é citado na profecia. Por quê? Porque ele vê que antes dele nascer, quase uma geração e meia, ele já foi determinado para um propósito, aleluia. Sabe o que é isso? Ele é tocado pela palavra profética. E o que é a palavra profética hoje para nós? É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Enquanto muitos querem culto cheio de revelação, enquanto muitos querem culto cheio de magia, cheio de apetrecho, cheio de um monte de gracinha, nós só temos que se guiar por uma coisa: pelo poder da palavra revelada, aleluia. Ei, igreja que tem palavra não precisa de mesa ungida. Igreja que tem palavra não precisa de tenda, de lenço. Igreja que é cheio da presença, que tem palavra, ele só se precisa se guiar em uma coisa: na Bíblia Sagrada. A Bíblia é o seu guia. Ciro, ele é tocado porque o nome dele está. E segundo a tradição judaica, quando Daniel traz isso, Ciro entende. Então, quando ele é tocado pela palavra, meu querido, aí não tem jeito. Deus move o coração de Ciro. Repete comigo, diga assim: a palavra tem poder de mudar
de mover o coração mais duro. É isso que Deus faz. Eu não estou falando de israelita. Eu quero que você entenda o propósito desta campanha. Por que, pastor, esse propósito? Por quê? Porque Deus não está tocando em alguém que já fazia parte. Deus está tocando em alguém totalmente fora dos quadrantes, mas que não resiste à autoridade da palavra. E Deus faz como? Toca no coração de Ciro. E Deus mostra que através da escritura ele começa a trabalhar. Você pode ver que não estou falando de mim. Se você abrir o livro em Esdras, capítulo 1, versículo 1, nós lemos assim: e o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Ei, como que Deus fala isso através de Neemias? Porque Neemias entendia que pelo que eles passaram, 70 anos de cativeiro, pela luta que eles viram, a sua casa sendo destruída, eles viram seus muros sendo derribados, eles viram o templo sendo destruído. Quando Neemias escreve no capítulo 1 do versículo 1, ele sabe que só para mover o coração de um homem grande, de uma cultura totalmente diferente, não dava para ser o choro do lamento de Quebar, não adiantava querer ficar se lamentando. Ele sabia que só quem podia movimentar aquele coração, mover aquele coração, era o próprio Yahvé, o próprio Deus. E eu já tenho uma profecia entregue para você dentro desta noite. Já levantou a mão, vou entregar. Não tem coração duro que Deus não vai quebrantar pela palavra. Não tem intenção dura que Deus não vai quebrantar pela palavra. E dentro dessa quarta-feira, saia daqui com esta profecia. Qual, pastor? Deus está quebrantando o coração hoje. Deus está quebrantando o coração hoje. Isso, pastor. Pode ser espírita, pode ser cartomante, pode ser budista, pode ser católico, não sei qual credo, pode ser até da vida louca aí fora. Se levantou contra a tua vida, Deus vai inverter o coração para usar ao teu favor, Xandou de Calabaçai, porque eu entendo dentro deste culto que existe um propósito estabelecido por Deus, e não terá coração duro que vai resistir à autoridade desta palavra profética que desce do céu sobre a tua vida. Faraó endureceu o coração para não liberar o povo de Israel, mas Deus falou: eu vou amolecer, eu vou endurecer o coração dele. Pode dizer, Moisés, libera o meu povo, porque eu vou mostrar que eu sou o Senhor, aleluia. Não tem Ciro, não tem rei da Pérsia, não tem faraó do Egito, não tem homem nessa terra que vai aguentar a autoridade liberada de Deus dentro deste culto para a tua vida. Recebe esta palavra e glorifica Ele aí. Alabandou de Calabaçu. No contexto imediato desse texto que nós lemos, antes das promessas que Deus faz ao rei Ciro, o Senhor, ele primeiro, no versículo 2, ele diz: Deus vai à sua frente. No versículo 2 ainda ele diz: endireitarei os caminhos tortuosos. No versículo de número 2 ainda diz: quebro as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, aleluia. Ele diz, depois que eu faço isso, aí cai no versículo 3 que nós lemos, que ele diz: dar-te-ei os tesouros escondidos. Deus não virou do nada para Ciro e falou: vou fazer e vou te dar. Deus, ele fala: vou à frente, endireita o caminho tortuoso, quebra as portas de bronze e ferrolhos de ferro, aí sim eu te mostro os tesouros escondidos. O que é isso, pastor? Sabe o que Deus está falando? Deus está dizendo: Ciro, antes de mostrar o que eu tenho preparado para você, primeiro eu vou preparar o caminho para te entregar a bênção. Eita Deus, hein? Tem pessoas desesperadas, dizendo: ai meu Deus, nada acontece, eu não estou vendo nada. Ei, fica tranquila, calma o teu coração, porque primeiro Deus está preparando o caminho. Por isso que o processo é doído, o processo é difícil, mas fica tranquilo, porque você tem a promessa, e quem tem a promessa, o Deus que fez a promessa, ele não vai voltar atrás na promessa que ele fez, aleluia. Mas primeiro, ele está endireitando, ele está indo na frente,
frente, está endireitando o caminho, está quebrando as portas, está quebrando os ferrolhos para te entregar o tesouro que ele tem prometido. É a bênção, a promessa que ele tem. Só que no nível literal, quando o Senhor fala para Ciro, o Senhor está falando mesmo com ele. Ciro, há riquezas escondidas, conquistadas, especialmente na Babilônia. Porque a Babilônia era um exército forte, que destruía nações, pegava os seus tesouros e escondia. E era normal naquela época, um rei nesse patamar escondeu o tesouro dizendo, se vencermos a guerra, pelo menos pobre não ficaremos. Teremos dinheiro suficiente para criar novas alianças. Então, o que Deus está prometendo para Ciro não era continho gosto, fadinho de conta, faz de conta, não. Deus está falando, tem muita coisa para eu te entregar. Era essa a parte literal, porque era comum, mas no sentido espiritual, Deus estava dizendo, ei, esse tesouro escondido é tudo que eu tenho preparado e reservado para você no tempo certo. Quando a gente lê, é muito fácil dizer tesouros escondidos, o olho fica plim-plim, né? Mas Deus tem algo para entregar. Mas como Deus usou Ciro, no tempo dele, Deus está falando, eu também no meu tempo, eu tenho algo grande a revelar para entregar. E eu estou sentindo por Deus, irmãos, não é sentimentalismo, é revelação de Deus. Nessas 7 semanas que virão, o céu vai te encontrar nesse caminho. Haverá uma mudança visível do céu sobre a tua vida, porque no mundo espiritual, quando Deus fala, vou te entregar as coisas escondidas, o Senhor está falando, sabe o que? O Senhor está falando, no meu tempo eu vou revelar as oportunidades. Olha o que Deus está falando para si. Eu vou criar as oportunidades de voo. Quantas vezes esperando oportunidades para prosperar, oportunidades para mudar de vida, oportunidades para tomar decisões, e Deus fala, vou te revelar as oportunidades. Eu, Ciro, vou revelar as provisões escondidas. Eu vou revelar os dons e talentos que você sabe que tem, mas ainda estão escondidas, mas que eu quero te usar, igreja do Senhor. Esse campo espiritual é para nós, é para o povo de Deus. Eu vou revelar as estratégias. E não adianta que quando Deus revela estratégia, até o inferno coloca a mão na cabeça sem saber o que está acontecendo. Aleluia. É assim que Deus faz. Deus está dizendo, eu darei sabedoria. Quando Deus dá sabedoria, como deu para Salomão, que nenhum rei foi tão sábio como aquele homem. Por quê? Porque ele não pediu ouro nem prata, mas ele pediu como entrasse e saísse do meio daquele povo. E Deus disse, como não pediste ouro nem prata, então eu vou te dar sabedoria e vou te dar ouro e prata também, porque a sabedoria está. Deus está falando no mundo espiritual. O que, pastor? Eu estou dando promessas que ainda não foram manifestadas. Esse tema é muito forte, irmãos. Quem aqui tem promessa que ainda não foi manifestada? Deixa eu ver. São promessas de vida mudada, promessas de família restaurada, promessa de filhos libertos, de esposos libertos, de famílias libertas. É isso que o Senhor está falando. Por quê? Porque as bênçãos já existem, permanecem ocultas, mas Deus decide revelá-las. E neste culto, neste propósito, prepara o coração, irmãos. Não é sentimentalismo, volto a dizer, é revelação pela palavra. Deus vai revelar o que está oculto. Deus vai trazer os tesouros escondidos. Deus vai trazer as oportunidades que não chegaram. Deus vai trazer a provisão que você ainda não recebeu. A irmã já levantou a mão, já vai recebendo. Deus vai dar estratégia, dons e talentos. Deus vai abrir sabedoria. Deus vai manifestar o que ainda não foi manifestado. Abandonou de calavaçar. O que os seus olhos não viram ainda, Deus vai fazer você viver. Você crê nesta palavra? Quem crê? 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 Deus estava falando isso para Ciro, alguém não israelita, alguém pagão. Se ele recebeu esta bênção,
Imagine quem aqui serve o abençoador. Quem serve o abençoador? Deixa eu ver. Quem serve o abençoador? Deixa eu ver. É isso que Deus está falando. Mas vem cá, só que Deus está falando. O propósito do tesouro não termina para Ciro na prosperidade. Porque é muito fácil Deus chegar para um rei que já está acostumado com honra e glória e dizer, vou te dar tesouros. Só que o Senhor vai falando mais para ele. Por que todo esse tesouro, pastor? Por que todas essas bênçãos para o rei? Por que tudo isso para nós que Deus tem reservado nessas 7 semanas, dentro desse propósito que o Senhor vai saber? Por quê? Aí diz, para que saibas. Olha só. Para que saibas que eu sou o Senhor. Pastor, eu pensei que é porque eu era bonita, porque eu falava bem, porque eu estou na igreja desde criança, porque eu deixei tudo para lá. Não, isso aí não importa, não, isso aí é servidão. Deus vai fazer tudo isso para mostrar e provar que Ele é o Senhor. Que Ele é o Senhor. Deixa eu ver. É para mostrar, eu sou o Senhor. Então Deus, Ele concede as bênçãos para que nós entendamos que Ele revela a sua glória, não para enriquecermos somente, mas para mostrar, sou eu que te dei isso, fui eu que fiz isso, fui eu que te levantei. Está vendo isso aí? Foi eu, o Senhor, que te fez. Porque quando olharem para você, olharem para a sua casa, olharem para a sua vida e vão dizer, não foi ele, era impossível. E você vai dizer, foi Yahvé, foi Deus que me deu, foi Jesus Cristo. Foi ele que fez isso. Ele diz, estou revelando os tesouros escondidos. Para quê, pastor? Para você ajudar o próximo. Porque Deus não vai te dar só riquezas, bens materiais, para você ficar abrindo o aplicativo e dizer, olha, estou milionário. Olha, estou tirando a minha foto na minha Mercedes, na minha mansão. Deus está te dando tesouros escondidos para que você possa servir aquele que necessita, aquele que precisa, aquele que está precisando do socorro, aleluia. Deus, Ele usou os tesouros escondidos através de Ciro para dizer ao povo, pode ir reconstruir o templo, pode ir, você precisa de prata, precisa de ouro, pode ir. Olha Deus falando, estou te dando posicionamento, estou te dando direcionamento, estou desenterrando o que estava enterrado, não porque você isso, porque aquilo, mas para mostrar na tua pessoa, revelar a minha glória. Agora com a minha glória revelada, você vai ajudar o próximo, você vai honrar o templo, você vai fazer o bem, porque daqui a gente não leva nada, mas lá no céu nós temos um tesouro que não pode ter ferrugem, na traça não corrói, esse sim é valioso. O Senhor está dizendo dentro dessa noite, eu vou mudar o ciclo, vou mudar a situação, mas vou mudar para mostrar que eu sou Deus. Cadê aqueles que são de Deus aqui? Pega o dedinho indicador, levanta assim para o céu, levanta assim, levanta. Aponta para quem está mais perto ou mais longe, diga assim, ó, Deus está mudando a tua história para mostrar que Ele é Deus na tua vida, para mostrar que é Deus na vida de todos. Deus está mudando a tua história. Deus está mudando a tua história. E dentro desse contexto, desse texto que nós lemos, eu estou sentindo de Deus. Deus está abrindo oportunidades aqui dentro dessa noite. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai chegar a oportunidade para virar esse cativeiro. Vai chegar a oportunidade para mudar essa situação. Vai chegar a oportunidade para mudar a tua história. É profético que você vai contar isso aqui, porque eu quero gravar seu testemunho. Deus vai trazer provisão. Eu não sei qual o ambiente, eu não sei qual o âmbito, mas o Senhor está fazendo tesouros escondidos sendo entregues hoje para pessoas direcionadas. Meu Deus do céu, tem tesouro maior do que uma oportunidade para saldar essa dívida? Tem oportunidade melhor de tirar você desse aluguel? Tem oportunidade melhor de alguém falar de Jesus para alguém da tua vida, da tua família, essa pessoa voltar salva para casa? Tem oportunidade melhor de você estar nessa situação? Deus falou, estou mudando essa situação, porque junto com a oportunidade vem a
provisão. E a segunda profecia que eu entrego dentro desta noite: tem provisão de Deus aqui. Tem provisão de Deus aqui. Provisão. Tem provisão. O céu está aberto. O céu está aberto para dizer para alguém dentro deste culto: tem tesouro escondido sendo entregue para você. Dar-te-ei os tesouros escondidos. Farei de ti, aleluia, em ti a minha obra. Mas entende o que a mensagem nos aplicou. O que, pastor? Tudo isso é para mostrar que Ele é Deus. Para Ele se revelar que Ele é Deus. É que por isso, irmãos, que não existe esse negócio dessa superlatividade que fala que para ser crente tem que ser próspero, não sei, isso não existe. Deus prospera quem Ele quiser. Só que é eu e você que tem que saber como vamos utilizar essa prosperidade, essa paz, essa graça, essa oportunidade. O intuito do reino do céu não é bens materiais, mas Deus também direciona, Deus também organiza, Deus também fraciona ou multiplica o que está sobre a nossa vida. Por quê? Porque Ele é Deus. Ei, prepara a tua fé, porque coisas grandes virão. Ciro era ímpio, era pagão, e Deus usou a vida daquele homem para beneficiar Israel. E eu quero entregar uma última profecia dentro dessa noite. O irmão já levantou a mão, já está esperto, já recebeu o primeiro, cadê? A irmã já levantou a mão, já recebeu o segundo, cadê? Já recebeu o terceiro, a igreja já levantou a mão. Então deixa eu dizer aqui, porque Deus vai usar a tua vida para que o nome dele seja glorificado. Começa a preparar, porque tem oportunidade sendo revelada já hoje aqui. Tem estratégia que Deus está dando para te tirar desse marasmo, para te tirar dessa situação que você caiu. Deus está falando com alguém dentro deste culto, dentro desta casa. Deus hoje está dizendo: vou fazer isso para a glória do meu nome, para te provar que eu sou Deus. Porque o homem não pode te tirar dessa situação que você entrou. O ser humano não pode te tirar. Os recursos que você tem não pode te tirar. A sabedoria humana que você tem não pode te tirar. Mas eu, o Senhor, diz Deus, eu, o Senhor, sou o único que posso tirar. E hoje eu te tiro com a mão forte. Não precisa cavar não, fica tranquilo. Eu vou te direcionar aonde está o meu tesouro. É profético. Ela mandou de calabaçar. Só esteja pronto em servir, só esteja pronto em entregar, só esteja pronto em adorar. Não troque o seu tesouro, aleluia, por um prato de lentilha como foi dito hoje. Não troque a oportunidade por coisas fáceis, que vão embora fáceis. Permanece firme, permanece na palavra, permanece na promessa, permanece clamando, permanece orando, permanece jejuando, permanece na posição. Ciro era um pagão, mas ele estava na posição que Deus queria, e a posição era: vai fazer bem ao meu povo, aleluia, vai fazer bem ao meu povo, vai fazer bem ao meu povo. De calabaçar. Eu aprendo com esta palavra que a melhor decisão é servir a Deus. Quem serve tem tesouros escondidos sendo desenterrados. Quem serve, Deus mostra onde é o foco, aonde ninguém vê. Evangelista, Deus fala: é ali que eu vou te honrar. Aonde ninguém fala, né? Ele fala: é ali que eu vou fazer. Aonde ninguém fala, aí não vai dar certo, mãe, Deus fala: é aí que eu vou fazer dar certo. São tesouros escondidos que o homem não vê, mas que Deus direciona, aleluia. Quem disse que aquela pedra poderia dar água?
Mas Deus deu ordem a Moisés e saiu água da pedra, aleluia. Quem disse que o deserto cairia maná? Vamos passar fome aqui, mas Deus nunca te leva para a morte. Se Ele leva, Ele patrocina. Se Ele patrocina, Ele providencia. Se Ele providencia, Ele sustenta. E se Ele sustenta, Ele faz chegar na terra prometida, aleluia. Não tem para Deus oba-oba. O significado é servir e ser fiel. Quem aqui vai ser fiel? Deixa eu ver, já está sendo fiel, já está sendo fiel. Seja fiel. Eu não sei como está a sua vida espiritual, mas uma coisa é certa: nada vale a pena trocar momentos, como foi dito, por momentos passageiros. Não vale a pena. Toma uma decisão hoje e diga: Senhor, com chuva ou sem chuva, com sol ou sem sol, eu quero te servir. Josué deu a maior declaração que hoje nós levamos para a vida. Se vocês querem servir os pais de vocês que morreram no deserto, os deuses dele podem servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem serve a Deus não fica desamparado. Pode glorificar. Sirva Ele. Aleluia. Sim. Fica de pé, por gentileza. Fica de pé. Fica de pé, fica de pé. Os nossos irmãos do internato, Deus abençoe. Semana que vem, permitindo Deus, temos mais. Mas aceite Jesus. Não vá para sua casa. Não termine essa live, esse culto, sem entregar sua vida para Jesus. Deus abençoe. Pode encerrar.